A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui com vocês é o presbítero João Batista. Eu dou um alô a todos aí que estão ligados aí no nosso site, que é um prazer muito grande estar com você. Em nome de todos os pastores, em nome dos diáconos, os obreiros da casa de Deus, eu quero parabenizar você por estar nos assistindo e poder compartilhar a palavra de Deus e poder falar das coisas do Senhor. É muito importante você para nós, e nunca diga que você está esquecido, porque todos nós temos orado, temos clamado diante de Deus em prol da sua vida e da obra de Deus, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Antes de tudo, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, no instante, Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor esteja falando conosco através da Tua palavra. Santifica-nos, ó Pai, e faça com que nós venhamos a crescer em conhecimento, na prática da Tua palavra também, em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria de estar falando de duas maneiras de atravessarmos pela tempestade, né? Então existem duas maneiras. Sim, existe uma maneira correta e uma maneira errada, né? E eu gostaria de estar aí falando sobre a vida de dois homens, né? Jonas e também o apóstolo Paulo, que foram duas pessoas aí que passaram realmente por duas tempestades. Ambos passaram tempestades em um navio, né? Cada um na sua época e diante da sua conjectura, mas passaram por uma tempestade e cada um teve um comportamento diferenciado do outro. E sobre isso que eu gostaria de abordar com você. Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, que está em Jonas, capítulo de número 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então observe bem que Deus tinha incumbido Jonas de pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive. No entanto, devido à fama da cidade de Nínive, que era uma cidade sanguinária, era uma cidade que arrancava os olhos das pessoas, arrancava as peles e faziam outros tipos de tortura que eram desumanas, Jonas ele não quis pregar a palavra de Deus ali, não porque estava com medo, mas porque ele tinha rancor daquela cidade. E o desejo de Jonas é que Deus destruísse aquela cidade. O tanto que a fama daquela cidade era horrível. Então ele pega e foge da presença do Senhor. E vai, paga a passagem e vai para Tarsis. Então observe bem o que está acontecendo. Naquele momento, Deus ele manda um grande temporal para aquele navio, e aquele navio é açoitado pelas ondas. E naquele momento, veja bem, Jonas estava dormindo no porão, enquanto o capitão, enquanto os marinheiros estavam ali fazendo de tudo para salvar o navio, jogando seus mantimentos fora, jogando a mercadoria fora, enquanto Jonas estava dormindo. Olha só que coisa terrível, que coisa terrível. Aquelas pessoas eram pessoas inocentes, não tinham nada a ver com o problema de Jonas, mas Jonas criou um problema muito sério. E naquele momento, observa-se que o capitão ele viu Jonas dormindo e ele perguntou para Jonas: quem é você? E Jonas falou que era um servo do Senhor e relatou tudo o que havia acontecido. Meus irmãos, olhe bem. Muitas vezes nós devemos entender se nós estamos realmente na direção de Deus. Temos que muitas vezes nos aperceber se nós não estamos fugindo da presença de Deus, porque pessoas podem estar sofrendo por nossa causa. Pessoas podem estar sofrendo por nossa causa e nós não nos percebemos disso e achamos que tudo é normal, tudo está numa boa, tudo está calmo. Não, meus amados, existe uma tempestade que nós devemos nos aperceber, e muitas vezes essa tempestade é provocada por mim, por você, e nós não temos consciência da gravidade do que está acontecendo. Pessoas estão padecendo por nossa causa.
E nós não temos essa capacidade de percepção, meus amados. Olha só o que está acontecendo. E vemos que Jonas pegou e falou para o capitão: olha, para que essa onda venha parar, para que esse mar venha se acalmar, você tem que me jogar na água, tem que me jogar neste mar, para que venha parar essa grande tempestade. Mas só que o capitão, em primeiro momento, nós observamos que ele não quis jogar Jonas. Por quê? Porque é um servo do Senhor. Ele tinha consciência que era um servo de Deus. E ele tinha temor de jogar Jonas dentro da água. O que acontece muitas vezes? Temos que tomar cuidado quando nós vamos falar, quando nós vamos dialogar com o servo de Deus. Falar com calma, falar falar assim com amor, para que nós não venhamos a desmerecer o servo de Deus. Porque a Bíblia diz: ai daquele que tocar a mão no servo do Senhor. Ai daquele que usar palavras muitas vezes de crítica, muitas vezes com ira, muitas vezes com ódio. É bom nós conversarmos, dialogar, entrar em um acordo. Muitas vezes é melhor, meus amados, que nós venhamos a nos perdoar mutuamente. Por quê? Porque nós temos que respeitar o servo de Deus. Porque foi colocado por Deus, e também porque é uma pessoa que está direcionando as nossas vidas. A palavra de Deus nos fala sobre isso, por isso nós devemos tomar cuidado. Mas Jonas, ele pegou e falou para o capitão: olha, pode me jogar. E Jonas foi jogado na água, e de repente ele foi engolido por um grande peixe, a mando do Senhor, e também aquele temporal acabou. Mas veja bem o que está acontecendo. Jonas, ele teve que descer ao porão, depois ele foi engolido por um peixe, desceu mais ainda, e ali ele teve que clamar a Deus. Será que para mim e você fazermos a vontade de Deus, será que nós devemos ser engolidos por um grande peixe? Será que nós temos que passar por uma tribulação maior, por uma situação causticante, para que nós venhamos a nos aperceber que nós devemos fazer a vontade de Deus? Muitas pessoas ficam resmungando: mas por que eu estou passando por essa situação? Veja a sua vida. Faça um comparativo diante de Deus, como você tem agido com a obra de Deus, com a igreja do Senhor, como você tem agido com os pastores, como você tem agido. Isso aí pode ser um motivo para que você está passando por essa luta. Depende de como você está vendo as coisas. Aí nós vemos que Jonas, ele clamou diante do Senhor. Clamando diante do Senhor, ele foi jogado na praia, e ali ele pregou a palavra de Deus, e muitas pessoas foram salvas, porque se arrependeram do seu pecado diante de Deus. E ali proclamou-se um jejum, e Deus pôde restaurar aquela nação. Veja bem, Jonas teve que passar por tudo isso para fazer a vontade de Deus. Será que nós temos que passar por situações difíceis, até causticante, para fazermos a vontade de Deus? Será que nós temos que comprometer pessoas, vidas, almas, por causa da nossa desobediência? É aí que fica a pergunta. Essa pergunta, essa interrogação fica para você. Fica para você. Venha fazer uma reflexão. Se você errou, peça perdão a Deus e volte ao início e faça a vontade de Deus. Glória a Deus. Em contrapartida, nós poderíamos falar aqui do apóstolo Paulo. Um homem que também passou por um grande temporal. Lá em Atos capítulo 26, logo após ele ter testificado de Jesus Cristo para Agripa e Festo, observa-se que ambos queriam soltar Paulo, mas Paulo ele havia apelado para César. Isso está em Atos 23, versículo de número 11. E também nós podemos observar Atos 27, versículo de número 24, na onde era a vontade de Deus que Paulo testificasse em Roma. E Deus, ele preparou tudo para que Paulo fosse para Roma. Saindo ali de Sidom, Paulo, ele passa ali pelos portos da Ásia Menor, fica em bons portos, eles iam atracar em bons portos, mas de repente, por causa do inverno,
Eles não ficaram ali por mandato de Júlio, né? Júlio, quem era Júlio? Júlio era um centurião da guarda romana, da guarda real de Roma, e ele estava tomando conta dos prisioneiros e também ali da embarcação juntamente com os tripulantes, não é? E de repente ele consulta o capitão e consulta também o timoneiro. Consultando o timoneiro e o capitão, eles disseram que não tinha problema nenhum. Vamos para Roma, não tem problema nenhum. Mas só que aqui não era o momento deles saírem dali, e Paulo lhes dá um conselho: olha, não vamos sair daqui ainda. Por quê? Porque vai vir um grande temporal. Mas eles preferiram acreditar em quem? No capitão e no timoneiro, na experiência. Meus irmãos, temos que tomar cuidado com os servos de Deus, nos alerta. Quando ele fala, olha, tome cuidado com isso. Não, eu vou porque eu tenho experiência. Ah, mas eu sei. Ah, mas eu faço. Ah, mas eu aconteço. Cuidado que pode vir um temporal na sua vida. Pode vir um temporal que vai sucumbir você, sua família, vai sucumbir tudo que você tem. Temos que tomar cuidado, meus amados, com este temporal. Temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nos dias de hoje o que nós temos mais que procurar é a direção de Deus. Ah, mas por que eu tenho que procurar a direção de Deus? Por que eu tenho que ouvir o servo de Deus? Por que eu tenho que ouvir? Por que eu tenho que ouvir? Por que eu não posso andar pelas minhas próprias pernas? Ande pelas suas próprias pernas que você vai se dar mal. Por quê? Porque muitas vezes nós somos motivados por sentimentos, nós somos motivados por vontades. E isso muitas vezes não vai conjuminar, isso muitas vezes não vai estar de acordo com a vontade de Deus, porque dificilmente a vontade do homem é a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, meus amados, que nós não venhamos contar com a nossa experiência, mas antes de tudo venhamos a buscar a Deus para que tenhamos o que? Direção da parte de Deus. E vemos ali que Paulo, ele já havia avisado, porque anteriormente em outros lugares ali de outros portos, porque eles passaram ali eles passaram ali por Creta, passaram ali foram ali beirando, não é? Foram beirando as margens ali. Nós observamos que ali já havia havido ventos fortes, havia tido ali ventania, que realmente iam sucumbir o navio. Só que o centurião, ele não queria ficar ali. Ele queria ir embora porque não vamos contar com a experiência. E o que acontece? Acontece que eles pegaram e saíram rumo a Malta, né? Ali de Malta eles já poderiam ir para Roma. Agora observe bem, que é bem interessante, que eles passaram ali de bons portos, foram de bons portos até a ilha de Malta. Da ilha de bons portos até Malta é uma distância muito grande. E foi nessa distância que aconteceu o quê? O temporal. Aconteceu o temporal. Mas só que anteriormente Deus havia dito, né? Deus havia dito para Paulo: olha, esse navio vai sucumbir, esse navio vai se estraçalhar todo, mas só que as almas elas vão ser o quê? Guardadas. Meus amados, olhe bem o que faz a desobediência. E Paulo ele pega e relata: olha, essas coisas aqui não deveriam estar dessa forma, porque a tempestade estava o quê? Estava rolando a tempestade, vemos que ali a tempestade estava contundente sobre o navio, e de repente aquele navio ali ia se quebrar. Observamos que as pessoas ficaram 14 dias sem alimentação, mas só o que acontece? Paulo ficou no porão? De jeito nenhum. Paulo, ele começou a falar e a dizer: olha, como alguma coisa que vocês estão 14 dias sem se alimentar, olha, eu estou aqui para ajudar. E de repente Paulo ia no convés, Paulo estava ajudando, Paulo estava agarrado, não interessava a tempestade, Paulo estava junto deles, Paulo estava somando com eles, Paulo estava trazendo a palavra de Deus, porque aquilo que o anjo falou para Paulo, ele começou a relatar, começou a falar para aqueles homens, começou a dar o que? Trazer palavras positivas, palavras de vitória. Começou a dizer que Deus ia dar vitória, que o navio ia se quebrar, mas só que todas aquelas almas iam ser salvas. Foi isso que Paulo fez. Diferentemente de Jonas, Paulo ele teve outro espírito, ele teve outra atitude diferenciada. Jonas, meus amados,
E de repente nós podemos observar que quando chegaram na ilha de Malta, infelizmente o barco já não existia mais, porque havia totalmente se quebrado. Mas chegando na ilha de Malta, observamos que Paulo, juntamente com as pessoas, com a tripulação, com os prisioneiros, fizeram ali uma fogueira e uma serpente veio morder Paulo. Mas só que ali aconteceu um milagre do Senhor, porque Paulo não foi infectado com aquele veneno, e ele soltou aquela serpente. E de repente podemos observar que além disso, muitas pessoas naquela ilha foram salvas, o reino de Deus foi difundido naquela ilha e pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Olha só que maravilha, que coisa linda! Deus usando o apóstolo Paulo mesmo em meio à tempestade. Será que eu e você estamos vendo nas tempestades uma maneira de pregar, uma maneira de manifestar, uma maneira de falar das coisas do Senhor, ou nós vamos ficar escondidos? Que nem Jonas. Nós temos que ser que nem Paulo. Paulo não se escondeu, ele não se esquivou da sua responsabilidade, ele não se esquivou de manifestar o reino de Deus de uma maneira totalmente santa, irrepreensível. Ele não ficou murmurando, ele não ficou ali, sabe, quieto, não. Ele fez a vontade do Senhor mesmo em meio à tempestade. Que nas tempestades nós venhamos, meus amados, a aproveitar as oportunidades. Porque eu e você somos servos de Deus ou não? Então você tem que se perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, eu estou passando por essa luta, mas o que eu estou fazendo em prol do meu reino? Eu estou passando por essa luta porque eu queria um smartphone novo, sabe? Porque, sabe, estou passando essa luta aí porque eu queria isso, eu queria aquilo. Porque eu queria um computador novo. Porque eu queria aquele vestido caro. Porque eu queria, sabe? Então as pessoas só pensam nisso. Só pensam nisso, eu estou pensando nisso aí. Não pensam que Deus está suprindo as suas necessidades, aquilo que é essencial no momento. Não estão aí glorificando a Deus. Não estão vivendo para Deus. Porque qualquer tipo de coisa é motivo para murmurar. Qualquer tipo de coisa é motivo para cair na fé. Meu Deus do céu. Mas não foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, ele viu motivos para fazer a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Que maravilha, né? E observamos que depois de todos esses acontecimentos, né, podemos observar que Paulo ele foi para Roma. E ali ele ficou em prisão domiciliar, né, dentro do seu domicílio, ficou ali preso. No entanto, ele não deixou de fazer a obra de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo a todo momento, a todo instante, a qualquer hora, fazendo a obra de Deus e não observando as situações difíceis. Que coisa maravilhosa. E ele mesmo relata que as pessoas que estavam ali, né, ali no Palácio de Roma, estavam sendo evangelizadas e pessoas estavam se convertendo ao Evangelho. Muitas pessoas estavam se convertendo ao Evangelho ali em Roma. Meu Deus do céu. Olha que coisa maravilhosa. E uma coisa interessante que nós podemos estar observando, né? Uma coisa interessante que nós podemos estar observando é que ali mesmo em Roma, Paulo ele escreveu 4 cartas, 4 epístolas, né? 4 epístolas, olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Ele escreveu a epístola aos Efésios, escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão. E essas cartas foram mandadas a essas respectivas igrejas, na onde nós podemos aí observar que foram cartas maravilhosas que nos instruem até os dias de hoje, né? Uma das cartas, né? Que maravilha é saber que Paulo ele teve essa atitude diferenciada diante do Senhor. Ao contrário de quem? Ao contrário de Jonas. Jonas ele murmurou diante do Senhor. Ele não quis fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Após ele ter pregado a palavra de Deus ali em Nínive, observa-se que ele subiu em um monte. E ali ele ficou observando o que Deus ia fazer com aquele lugar. Não é? E aquele sol contundente na sua cabeça,
queimando a sua cabeça, de repente Deus pegou e colocou Jonas à prova. E fez com que surgisse uma planta chamada boboreira. E essa planta tinha folhas muito grandes que tampou a sua cabeça do sol. E naquele momento ele sentiu um alívio, né? O frescor daquela sombra. Né? Naquele momento ele sentiu o frescor daquela sombra. E no outro dia Deus pegou e mandou o quê? Mandou um pequeno bicho, um pequeno animal, não é? Um pequeno bicho ali, um pequeno inseto, e comeu aquela boboreira, e de repente aquela planta secou, mas Jonas começou a praguejar, achar ruim, começou a murmurar. Tem muita gente que faz a vontade de Deus, mas está fazendo de má vontade. Tem muita gente que murmura porque Deus está agindo. Ah, por que não é do meu jeito? Sabe, tem gente que murmura de tudo, acha ruim tudo, não acha nada de bom. Meu Deus do céu, como é que vai agradar uma vida dessa? Era assim a situação de Jonas. Jonas estava dessa forma, Deus estava salvando os ninivitas e ele estava descontente. Meu Deus do céu, que maldade, mas que crueldade da parte de Jonas. Mas nós observamos que de repente o Senhor pegou e questionou Jonas. Por que Jonas estava daquele jeito? E o Senhor questionou Jonas. Jonas, mas por que você está desse jeito? Você não teve o trabalho de fazer essa bobeira crescer. Você não teve nenhuma parte nessa boboreira. E você se alegrou. Mas quando ela morre, você pega e resmunga, sendo que você não teve trabalho nenhum em fazer ela nascer. Aí o Senhor pega e fala: será que eu não vou ter misericórdia da cidade de Nínive, na onde existem pessoas e animais? Será que eu não vou ter misericórdia dessas pessoas, que são 120 mil pessoas? Olha só, meus amados. Olha que coisa terrível. Isso está em Jonas capítulo 4. Você pode estar lendo na íntegra, né? Este capítulo, você vai observar como Jonas ele foi completamente ingrato diante de Deus. Totalmente ingrato diante de Deus. Que eu e você não venhamos a ser ingratos. Que eu e você não venhamos a questionar as coisas de Deus. Que eu e você não venhamos a fazer como Jonas, que fugiu da presença do Senhor porque não queria fazer a vontade de Deus. Mas que muito pelo contrário, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que não fugiu, mas ficou ali ajudando no convés, ficou ali fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus para aqueles marinheiros, para aquele centurião, para aquele capitão, para aquele timoneiro. Ficou pregando a palavra de Deus ali, manifestando, ajudando, para lá e para cá, fazendo a vontade do Senhor. Olha aqui o que vocês precisam, eu estou aqui para ajudar. Olha, não fiquem assim. Olha, como um pouco de comida, um pouco de pão, não fiquem assim. Vocês estão 14 dias sem comer. Foi essa atitude de Paulo. Você pode ali ler Atos capítulo 27 e você vai ter uma ideia do que Paulo fez. Meu Deus do céu. Que eu e você não sejamos como Jonas, mas sim como o apóstolo Paulo. Que você não se esconda dentro, sabe? Que você e eu não venhamos a nos esconder ali dentro do porão. Ficar acabrunhado, ficar achando que tudo está ruim. Ficar, sabe, imóvel, ficar estagnado, sabe? E muitas vezes Deus falando, Deus usando aí os temporais, Deus usando as pessoas, Deus falando: ah não, mas eu vou ficar aqui, eu estou em desobediência, mas não quero saber de nada, eu quero que todo mundo se exploda. Não tem gente que é assim? Claro que tem gente que é assim, mas nós devemos ser como o apóstolo Paulo. Seja como Paulo, faça a vontade de Deus, porque isso é que Deus tem para mim e para você, porque Deus tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Por isso que Deus quer que eu e você venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, porque o Senhor está pronto a nos perdoar. Então faça essa oração comigo. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, manifesta a sua glória de uma maneira fabulosa e gloriosa. Direciona as nossas vidas para que o Senhor seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Te louvo e te agradeço. Alcança essas vidas, alcança essas pessoas na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.